Bom, gente, vou continuar o trabalho. Eu vou falar agora do capítulo 7 do Simon, que fala sobre pobreza, exclusão, modernidade e uma introdução ao mundo contemporâneo. O presente trabalho abordará os problemas da modernidade e globalização no âmbito da sociedade e das formas de trabalho. O tema do seminário terá uma análise do crescimento econômico e social e as diferenças das classes ricas e pobres. O debate em questão tem como finalidade mostrar os efeitos da modernidade em uma sociedade desigual e um discurso voltado para o desenvolvimento social humano, onde uma sociedade capitalista exploradora se enriquece em prol do trabalho desumano e precário dos trabalhadores nas grandes empresas. O texto cita 3 formas que estão sendo tratadas relacionadas à modernidade em 3 diferentes aspectos: mundo moderno, social, político, a riqueza e a pobreza e sua origem, a partir da Revolução Industrial. Então a questão é o fim do trabalho? Será que estamos chegando nesse ponto essa mudança no sistema, essa exploração, a classe rica, a classe pobre, Esse debate que a gente vem, se questionando o que está acontecendo, o porquê de tanto desenvolvimento, de tanta tecnologia e ainda assim tanto desemprego, tanta desigualdade, E por que isso ocorre? Por que mesmo com tanto crescimento nos países, ainda alguns países estão para trás? Por que tanta desigualdade? Por que o ser humano não tem os mínimos direitos, No século XX ainda temos os mesmos problemas desde a época da Revolução Industrial. O porquê, Então, os ludistas falavam sobre a tecnologia, a globalização, o desemprego, a qualidade e a natureza do trabalho, que infelizmente o pobre sempre vai trabalhar de uma forma mais escassa, recebendo menos, sendo muito mais explorado para melhorar a qualidade de vida, dos ricos. E o mundo globalizado beneficiou os trabalhadores? Será que o mundo globalizado beneficiou? Por um lado, sim. Pode-se dizer que antigamente os trabalhadores faziam um serviço muito exploratório, eles eram muito explorados e não recebiam nada, Vamos dizer, o trabalho escravo, você trabalhava e não recebia nada. Hoje, a gente trabalha, a gente recebe, o nosso salário dignamente para conseguir comprar o mínimo, para conseguir comprar o básico, para poder sobreviver. Então, pode-se dizer que sim, beneficiou o trabalhador em alguns aspectos, uns mais e outros menos. E quais aspectos você citaria? Cite os benefícios. Como eu falei, eu acho que hoje a gente recebendo um salário, quanto mais você estuda, quanto mais você se qualifica, o seu salário, pode aumentar. Eu acho que no Brasil, não só no Brasil, em muitos países, mas principalmente no Brasil, que é onde a gente vive, então a gente, é a pessoa de fala, a gente tem autonomia para falar. O Brasil, por ter essa desigualdade, algumas pessoas sempre serão mais beneficiadas, terão pessoas para ajudar, pessoas para indicar, a gente sabe que é assim que funciona, e outras que por mais que estudem, se dediquem e corram atrás, nem sempre são beneficiados como deveriam. Então, falando do aspecto em si do trabalho, dessa globalização, foi muito boa, porque hoje a gente tem o trabalho, tem a oportunidade, tem o estudo, mas infelizmente ainda não beneficia todos, tem essa exclusão. Então, por isso tem essa diferenciação do pobre ainda trabalhar demais, ser explorado, para a classe rica ter mais qualidade de vida, A gente trabalha exatamente para isso. E o que você entende como globalização? A globalização veio para desenvolver as sociedades, veio para unificar a sociedade. Assim como a gente fala da internet, que a gente tem o contato, a gente sabe o que acontece no outro país, a gente está super informado, a gente busca saber, tem esse lado negativo que nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem acesso a essa informação, nem todo mundo tem acesso à educação. Então, a globalização foi muito boa, sim. Trouxe tecnologia, trouxe desenvolvimento, tanto para a saúde, tanto para a educação.
E muita gente aprende e descobre até lugares através, né, dessa tecnologia, dessa informação, dessa globalização, né? Que ainda mais na área de relações internacionais, que a gente consegue trabalhar daqui com outro país. Anteriormente não seria possível, então a globalização trouxe essa integração, na verdade. E como eu disse, beneficia uns e infelizmente outros acabam não sendo beneficiados com toda essa globalização. E quais aspectos sociais e políticos foram afetados com a era da modernidade e a globalização? Aspecto social, em relação à globalização, como eu já citei, uns conseguem se beneficiar, outros não. Uns têm acesso, exemplo, à internet, outros não. Em relação à política, eu acho que o jeito que a informação chega pra gente, no âmbito, né, político, nos ajudou bastante até para nos direcionar em relação a se posicionar e aprender muito mais. Então, eu acho que a modernidade, a globalização trouxe benefícios, sim, mas ainda estamos galgando para tentar ajudar todos, que eu acho muito difícil a gente ter essa igualdade social, né? Falando em si de modernidade e globalização. E o que deveria ser feito para ter uma sociedade mais justa e igualitária? É uma pergunta que todo mundo queria saber. O que falta para a sociedade ser um pouco mais igualitária? O que precisamos? Melhorar os salários? Melhorar a educação? Conseguir distribuir de uma forma mais justa o dinheiro, né, que a gente trabalha, todo esse capital de giro? O que a gente poderia fazer? Seria o justo, né? Porque pessoas ganham tanto e outras pessoas ganham tão pouco. Mas eu acho que a ideia do capitalismo é realmente explorar, né? Eu acho que a ideia do capitalismo é fazer com que a gente fique competindo, a gente fique brigando e a gente fique realmente enriquecendo as classes mais ricas. Isso aconteceu na Revolução Industrial e infelizmente ocorre até hoje. Igualdade social, eu acho que infelizmente é muito difícil, principalmente aqui no Brasil, nos países subdesenvolvidos, onde não tem essa infraestrutura, não tem investimento em educação, exatamente para fazer com que a gente fique atrasado, fique para trás e a gente realmente não aprenda e não queira, né, cobrar. Então eu acho que é muito difícil. Até mesmo nos países desenvolvidos tem essa desigualdade social, não tanto porque eles ainda investem mais na sociedade, mas para ficar mais igualitária, eu acho que educação, infraestrutura, saúde deveria ser o mínimo, que infelizmente não acontece. Então vamos lá. Então eu já falei dos ludistas, tecnologia, globalização e desemprego, a qualidade, né, na natureza do trabalho, que infelizmente nem todo trabalhador trabalha de uma forma justa, de uma forma, né, merecida. Tem muita escassez ainda nessa área do trabalho e, né, é o que a gente estava citando anteriormente. A globalização veio para ajudar, veio para agregar, veio para unir e integrar, fazer toda essa integração regional, social, política, mas infelizmente ainda os empregos, né, estão cada vez mais escassos. O nível de desemprego, tanto do Brasil quanto lá fora, dependendo, né, do país, ainda é muito alto, ainda temos esse problema. Então, esse é o ponto 4, né, do fim do trabalho. Determinismo tecnológico, social, político e mercado. Como falei, a tecnologia veio, desenvolveu vários setores, educação, saúde, vacinas, né? Hoje em dia, com essa questão da pandemia, olha o quão a tecnologia, a ciência está unida em prol de uma vacina para ajudar a sociedade, para minimizar os prejuízos que infelizmente muitas pessoas, né, faleceram com esse vírus. Então olha como a tecnologia ajudou a sociedade. A tecnologia ajudou. Como eu disse anteriormente, tem os pontos bons, tem os pontos ruins, mas em si a tecnologia foi muito boa. Para alguns
para outros nem tanto em relação, de repente, a mídias sociais, a relação à internet, até acesso à saúde, por mais que esteja mais desenvolvida, nem todo mundo tem acesso à tecnologia, à educação, né, de maneira justa e igualitária. Então, eu acho que um texto complementa o outro. Eu falei basicamente a mesma coisa. Aqui está mais voltado para realmente a sociedade humana, falando do humano em si. E o outro fala um pouco mais do trabalho, dos direitos do trabalhador, da escassez, às vezes, né, no setor do trabalho. E aqui o Simon quis levar essa ideia mais voltada para a sociedade humana mesmo. Então, concluindo, que a modernidade, né, com o advento da modernidade e da Revolução Industrial, trouxe desenvolvimento tecnológico para a sociedade humana. Porém, junto com toda essa tecnologia e desenvolvimento, acarretou no crescimento da desigualdade social. A Revolução Industrial foi um marco de uma nova era. A sociedade caminhava para a Revolução Industrial, caminhava para uma pós-modernidade, onde o paradoxo principal desse mundo moderno seria um novo cenário de pobreza e exploração na sociedade moderna. A mão de obra humana daria espaço para o crescimento da população rica, onde os trabalhadores seriam mal remunerados e não teriam direito na maioria dos trabalhos por conta da grande oferta de mão de obra e competitividade. Como eu falei anteriormente, citei bastante esse ponto de competitividade, mão de obra desvalorizada, a terceirização da nossa mão de obra, né? E os esforços eram para manter a economia em funcionamento, aumentando a oferta de trabalho com salários baixos, sem segurança empregatícia, poucos direitos e trabalhos parciais, né? Os trabalhos terceirizados. Podemos notar claramente que a era pós-moderna trouxe benefício para uns e malefícios para outros. Em uma sociedade em desenvolvimento, a tecnologia trazida pela globalização poderia ajudar no bem-estar da população e o desenvolvimento social e humano. Mas com o passar do tempo, problemas da modernidade acarretaram na desigualdade, pobreza para os mais empobrecidos e riqueza para os capitalistas. Então, o trabalho em si é pautado nessa ideia de desigualdade, de pobreza, da modernidade, globalização, dos benefícios da globalização, dessa tecnologia que tanto nos ajuda, mas também é benéfica para uns e, né, não trouxe benefícios para outros. Então, espero que eu tenha cumprido com o que o professor solicitou. Eu mandei o texto para vocês, né? Eu fiz um textinho desses dois temas que eu usei, desses dois textos, e espero ter cumprido com o combinado. Obrigada e boa noite.